Tá, então agora eu vou dar início à apresentação. Como a doutora Deise já falou, vai ser a abertura, né, das sessões de mama. Vou dar início à apresentação apresentando sobre BIRADS, né, os achados mamográficos. A orientadora foi a própria doutora Deise, e vamos lá. Bom, falando um pouquinho da mamografia, né, o que é a mamografia? A mamografia é exatamente o exame que vai permitir a identificação precoce do CA de mama, né, do câncer de mama, que, segundo o INCA 2022, é o segundo tipo de câncer mais prevalente entre as mulheres. Ele é um exame radiológico que é feito nas mamas, ele possui uma alta resolução, ele vai fornecer imagens detalhadas que as imagens são capazes, né, de identificar precocemente o câncer de mama, antes mesmo que a mulher ela tenha a desenvolver algum sintoma. Então, ele aparece de forma de algum sinal, né? E aí, por que a mamografia é importante? Justamente porque, fazendo o rastreamento, ela é capaz de reduzir a mortalidade em até 30% por meio dessa detecção precoce. Falando agora um pouquinho de estatística, estima-se que 1 a cada 8 mulheres, né, vá desenvolver o câncer de mama em algum momento da sua vida. Por isso que é importante, como eu disse, né, rastrear e, de acordo com a sua indicação, fazer, né, na periodicidade que é indicada, tanto pelo médico especialista, quanto pelas questões como, por exemplo, histórico familiar, que já é um câncer que tem detalhamento de questão genética envolvida, ou de qualquer manifestação clínica que venha aparecer. Ela é indicada, né, para todas as mulheres a partir dos 40 anos. Algumas referências falam, né, de 35 aos 40, e a depender, como eu falei, né, dos fatores de risco de cada mulher, vai ser avaliada individualmente, e essa idade ela pode ser antecipada, como é o caso das pacientes que apresentem risco familiar. Bom, falar agora um pouquinho dos tipos de mamografia, né? A mamografia, ela usa a radiação, né, o raio-x, para produzir essa imagem de mama, e os tipos de mamografia, na verdade, é como ela vai ser expressa no documento. Existe a mamografia convencional, que ela é realizada através de um aparelho analógico, e a mamografia digital, que é realizada com o aparelho digital, como o próprio nome já sugere. A questão das películas não vai interferir no arquivo digital. Possa ser que você faça uma mamografia digital e você tenha como também ter a película. A questão do digital, ele fornece, né, algumas qualidades, alguns pontos positivos, que é nessa possibilidade de arquivamento digital, a otimização da dose de radiação que vai ser colocada no exame, e uma maior precisão diagnóstica em mulheres com menos de 50 anos, na perimenopausa, ou que apresente a mama densa. A gente vai ver que, ao longo da discussão e até da prática, a questão da mamografia tem algumas limitações, como, por exemplo, a sobreposição. E a própria mama densa, quando eu falar dos tipos de mama, eu volto a frisar, mas hoje, a densidade da mama, ela por si só, já é um fator de risco, né? Já é um fator isolado de você ter essa disposição a desenvolver algum achado. Sua precisão pode ser delimitada, né, limitada por essa sobreposição que eu acabei de falar também. Falando da tomossíntese agora, que o que é essa tomossíntese? É uma nova tecnologia 3D. Ela vai reduzir a sobreposição do parênquima mamário normal, porque justamente ela vai fazer uma imagem, entre aspas, parada. Então, ela vai conseguir melhorar a visibilidade da lesão pela aquisição da imagem em múltiplas projeções, que é o que acontece de forma comparativa com a tomografia, por exemplo, com a imagem que ela fornece. E vai possibilitar também os diferentes ângulos, porque a mamografia, a convencional e a digital, ela é parada, né? Ela tem aquele momento ali da imagem. As lesões que têm calcificações como característica dominante, elas podem ocasionalmente também não ser vistas. O BIRADS vai sofrer alteração, e um dos pontos que já se discute é que agora, sempre que possível, o serviço que tiver disponível já utilize a tomossíntese, e se uma imagem suspeita for vista em apenas uma imagem, não necessariamente mais de uma, ou em outro plano, ela já deve ser considerada, ela já deve ser levantada a bola aí de alguma suspeita, e você pode documentar isso também. E a mamografia sintetizada,
ela vai ser criada a partir dessas projeções que eu falei, da tomossíntese, e ela vai simular uma imagem 2D. Bom, falei um pouquinho, né, sobre a questão da mamografia, e agora a gente vai entrar, detalhar algumas coisas que são discutidas na mamografia, que é esse lexo aí. Vou acabar falando, vou falar super rápido aqui dessa imagem, mas eu trouxe essa imagem do BIRADS próprio para mostrar o que a gente vai discutir, né? Que é essa composição da mama, os achados, que são os nódulos, as calcificações, a distorção arquitetural, a assimetria, linfonodo intramamário, lesão de pele, ducto único dilatado e alguns achados associados. E aí, bora lá. Dando continuidade, falando do BIRADS, mas o que é o BIRADS? O BIRADS é justamente a tentativa de padronizar os laudos mamográficos. E aí, o que é que vai acontecer? Ele vai reduzir essa confusão de interpretação de imagem de mama. Então, se você levar os achados do BIRADS, se você levar em qualquer lugar, vai ser o mesmo, para, inclusive, evitar que tenha divergências, né? E vai realizar recomendações de conduta. E vai facilitar o monitoramento dos resultados. Então, justamente, é esse acoplado aí de achados que falem a mesma língua, por diferentes profissionais que vai abordar a mama. Agora, falando um pouquinho das incidências, as duas incidências que a gente vê com maior frequência, né, a crânio-caudal e a médio-lateral oblíqua. E aí, eu trouxe essa imagem aqui do lado, que mostra justamente aqui, ó, essa aqui, essa imagem, e essa aqui, da crânio-caudal e da médio-lateral oblíqua. A gente vê também comumente, até na descrição, quando você fala sobre as incidências, que tem essa manobra de Eklund, que é justamente para pacientes que apresentam prótese. Vai usar essa manobra para empurrar a prótese para que o parênquima mamário seja visto com maior precisão. Aí é isso, vai identificar, né, vai permitir a identificação do mesmo achado em duas incidências e vai diminuir os falsos negativos. Um lado da mama vai ser visto no eixo longitudinal, que é superior e inferior, e o outro lado da mama vai ser visto de forma horizontal, lateral medial. Bom, falando agora dos achados, que eu acabei falando lá no Lexo, mas agora a gente vai destrinchar um pouquinho. O que é o nódulo, né? O nódulo, ele é tridimensional e ele vai ocupar espaço. Para isso, ele vai ser visto nas duas incidências mamográficas diferentes, que, como eu falei, aqui a gente mais usa a crânio-caudal e a médio-lateral oblíqua. E aí o nódulo, ele vai apresentar algumas características, que é forma, a margem e a densidade. E aí eu vou começar falando um pouquinho sobre as formas. Bom, a primeira forma do nódulo é a forma oval. Ela vai ter formato elíptico ou ovoide, e ela pode ter 2 ou 3 ondulações, que é justamente isso aqui, ó. Essa imagem mais radiodensa, radiopaca aqui, branquinha. A segunda forma do nódulo é a forma redonda. Ela vai ser esférica, arredondada, circular ou global. Ela, ao invés de ser mais assim, ela vai ser dessa forma aqui que manifesta na imagem que eu trouxe, essas duas imagens. A forma irregular, o nódulo, né, vai se apresentar nem de forma redonda e nem de forma oval. Na mamografia, quando a gente usa esse termo, geralmente implica em um aspecto benigno, mas você vê que já não consegue delimitar ele também, muitas das vezes por sobreposição de parênquima. O nódulo, agora eu vou falar das margens. O nódulo, ele pode ser circunscrito. O que é ser circunscrito? A margem dele vai ser nitidamente demarcada. A gente consegue delimitar ela com uma transição abrupta, né, entre a lesão e o tecido circunjacente ao redor, né? Aqui você também consegue margear. A margem obscurecida, ela vai estar oculta por tecido fibroglandular sobreposto, e parte da margem do nódulo, ela vai ser circunscrita, você vai conseguir delimitar. Só que o restante, mais que 25% ou 25%, vai estar oculto. Aqui a gente consegue demarcar, mas aqui você vê que já não consegue mais ver a margem dela, assim como aqui também, nessa segunda imagem. Bom, a terceiro tipo de margem é o microlobulado, que ele vai ser caracterizado por pequenas ondulações. Na mamografia, quando a gente usa esse termo, já implica em um achado suspeito. Você vê que tem alguma coisa diferente, que tem um nódulo, mas você não consegue delimitar
a margem dele, nas duas imagens também. E o quarto tipo de margem é a margem distinta, que não vai haver demarcação da margem em relação ao tecido circunjacente. Na mamografia, ele é usado em casos de que o radiologista, né, que vai estar laudando a mamografia, acredita que esse aspecto seja decorrente de um tecido mamário imediatamente adjacente, que é um achado suspeito. Você vê aqui também que está indistinto, você não consegue ver essa margem, mas você consegue ver também que tem algo diferente. E a margem especulada, que é caracterizada por linhas irradiadas do nódulo. É como se o nódulo, você considerasse ele, assim, de forma, a margem dele, ele vai estar emitindo algo como se fosse um solzinho, né? O desenho de sol quando a gente faz quando é criança. E o uso desse termo, ele é um achado suspeito. Você vê que aqui é como se estivesse refletindo alguma coisa. O nódulo, ele lança essas linhas assim. Aí a gente chama isso de margem especulada. E agora, vou falar um pouquinho da densidade do nódulo. A alta densidade, o que é que vai acontecer? A atenuação do raio-x, né, quando fizer a mamografia, vai ser maior que a atenuação esperada para que fique de igual volume do tecido fibroglandular. Então, você vê que ele apresenta, né, uma alta densidade. Esse nódulo apresenta uma alta densidade. Aqui você já vê que a gente acabou de falar, eu acabei de falar da margem, você já vê que essa margem aqui também é uma margem especulada. E aqui, você vê que parcialmente a gente consegue delimitar, mas que ele já está com uma margenzinha que a gente pode considerar parcialmente obscurecido. Falando da segunda densidade, que é a densidade igual. A atenuação do raio-x vai ser a mesma que a atenuação esperada para o volume do tecido fibrogranular mamário. Então, você vê que aqui, por exemplo, a gente consegue ver o nódulo e a gente consegue ver que o parênquima mamário ele também acompanha a mesma densidade do nódulo, como aqui também e aqui também. Que é isso que dificulta um pouquinho, como eu falei, da questão da limitação da mamografia da sobreposição. Que muitas das vezes a gente vai precisar, na recomendação, né, pedir para comprimir ou para magnetizar. Para abrir, magnetizar não, para abrir a margem. E a baixa densidade, que vai ser a atenuação dos raios-x, ela vai ser menor. Então, você vê que aqui o nódulo, ele já não acompanha a questão do tecido mamário. Ele já tende mais a questão da gordura. E o conteúdo adiposo, que ele vai incluir todos os nódulos com conteúdo gorduroso, como o cisto oleoso, o lipoma e a galactocele. Bem como lesões de densidade mistas, como o armatoma. Você vê que ele já acompanha a questão da densidade do tecido adiposo. O de baixa densidade, você ainda tem uma sobreposição, mas no conteúdo adiposo ele fica com a mesma densidade, tende a aparecer a mesma densidade da gordura. Bom, falando agora um pouquinho de calcificações, a gente vai ter basicamente dois tipos de calcificações, que é a tipicamente benigna e a de morfologia suspeita. Eu trouxe essa imagem porque mostra, né, aqui, de forma geral, como ela se manifesta, mas a gente vai falar um pouquinho de cada uma também. Bom, começando pela tipicamente benigna, a primeira calcificação é a cutânea, que ela geralmente vai ter esse centro radiotransparente e elas são patognomônicas em sua aparência e justamente vai se apresentar na pele, né, na questão da pele. As calcificações vasculares, elas vão ser calcificações paralelas ou tubulares lineares, que são claramente associadas com vaso sanguíneo. Então, você vai ver que no caminho, né, no trajeto do vaso, você vai ver a calcificação, como a gente também vê no raio-x e consegue ver também em outros exames. Justamente aqui, essa está bem tênue, mas também dá para perceber. O terceiro tipo de calcificação é a grosseira, ou semelhantes à pipoca, que agora também no novo BIRADS, esse termo semelhantes à pipoca, muito possivelmente vai ser deixado de uso e vai ficar, né, como grosseiras mesmas. Elas são clássicas, elas são grandes, elas tendem a ter margem maior, que 2 a 3 milímetros em seu diâmetro. E ela é produzida por um fibroadenoma em evolução. A gente consegue ver aqui que essas calcificações são grosseiras. O quarto tipo de calcificação são as grandes, que é semelhantes a bastonetes. Elas vão ser associadas à ectasia ductal
e elas vão formar bastonetes lineares com margens lisas, contínua ou descontínuas. Geralmente ela tem um diâmetro grande também, maior que 0,5, não, menor, maior que 0,5 ou mais. Mas elas também podem se apresentar de forma maior. As calcificações redondas, que quando múltiplas, elas podem variar de tamanho e, portanto, ela também vai mudar a opacidade. Elas podem ser consideradas benignas quando são difusas e pequenas, menor que 1 milímetro, e frequentemente se formam nos ácidos lobulares. Agora, na verdade, também com a mudança do BIRADS, eu vi que já se levantou a bola de não usar mais o termo pontiformes. Quando essas calcificações redondas elas eram em torno de 0,5 milímetro, a gente usava o termo pontiforme. E agora, essa classificação também já não vai ser usada. A gente vai utilizar todas como redondas mesmo. As calcificações anelares ou em casca de ovo, que elas são calcificações finas, elas tendem a ser benignas também, e elas se aparecem como cálcio depositado na superfície de uma esfera. Você vê que faz, né, esse anel, como se fosse uma casca de um ovo, como mostra aqui nas imagens. A sétima calcificação, tipicamente benigna, são as calcificações distróficas. Elas tipicamente se formam na mama irradiada ou após um trauma ou cirurgia. Elas são irregulares e, em geral, elas medem mais que 1 milímetro. Você vê que aqui, né, ela já tem essa irradiação também, mas é um tipo de calcificação. E como eu falei, né, ela tende a estar associada com trauma, cirurgia ou mama irradiada. Na mamografia, né, no dia a dia, a gente acaba vendo muitas dessas calcificações em pacientes que já tiveram alguma abordagem cirúrgica. As calcificações, o oitavo tipo, né, que é em leite de cálcio, elas geralmente são sedimentadas em macro ou microcistos, mas nem sempre elas são agrupadas. Eu também vi que agora, com a mudança do BIRADS, essas calcificações vão deixar de ser chamadas de leite de cálcio e vão passar a ser chamadas em calcificações encamadas. A nona calcificação, que são as dos fios de sutura, elas vão representar cálcio depositado sobre o material da sutura, né, o fio. Normalmente ela vai ter aparência linear, tubular, e quando ela está presente, os nós também frequentemente são vistos. A gente vê aqui que essa calcificação ao redor da sutura, do fio da sutura. Bom, falando agora um pouquinho das calcificações de morfologia suspeitas, a primeira delas são as amorfas. Elas são tão pequenas e ou indefinidas que essa classificação morfológica mais específica, ela não pode ser determinada. Então, você vê que tem algo diferente, mas você também não consegue delimitar tanto elas, não. As segundas, que são as calcificações heterogêneas grosseiras, elas são irregulares, elas são mais evidentes, geralmente elas medem, né, entre 0,5 e 1 milímetro, e ela tende a coalescer, mas elas são menores que as calcificações distróficas. A gente consegue visualizar bem também nessas imagens aqui. Bom, o terceiro tipo de calcificações de morfologia suspeitas são as pleomórficas finas. Elas geralmente são mais evidentes do que as amorfas e apresentam formas distintas. A gente consegue ver aqui, né, nesse parênquima mamário também, essas pleomórficas finas. Aqui também e aqui também. O quarto tipo são as lineares finas. Elas são finas, são lineares, elas já são irregulares e elas podem ser descontínuas. E elas têm elas tendem a ter um calibre maior que 0,5 milímetro. Nas imagens também. Assim, né, como é uma aula muito descritiva, muito visual, eu estou acabando falando, mas as imagens, elas são autoexplicativas também da nomenclatura. Bom, essa imagem aqui eu trouxe para mostrar a distribuição das calcificações, né? Que elas podem ser em grupos, elas podem ser lineares, segmentadas, regionais ou difusas. Essa outra imagem aqui já vai mostrar direitinho a imagem e a imagem também na mamografia. Essa primeira imagem, a gente consegue ver aqui essa distribuição difusa também no parênquima mamário. Essa aqui a gente consegue ver que ela já está mais regionalizada que a difusa. E a gente também consegue ver aqui na imagem. As em grupos, a gente consegue ver uns grupamentos, né, dessas calcificações, que na mamografia é vista dessa forma, né, são vistas dessa forma. As segmentares,
que a gente também consegue ver nessa imagem, e as lineares, que elas já são um pouquinho mais finas do que as outras, mas a gente também consegue ver nessa imagem. Bom, dando continuidade, né, a gente falou a gente falou dos nódulos, falamos das calcificações, e agora a gente vai falar também da distorção arquitetural, que é outro achado. Acho que tem o microfone ligado. Obrigada. Tá. Aí, dando continuidade, a gente vai falar um pouquinho da distorção arquitetural. O que é a distorção? O parênquima mamário ele vai se apresentar distorcido, mas não vai ter nenhum nódulo visível. A gente consegue ver que aqui tem uma distorção, aqui também tem uma distorção, aqui também, e nessa imagem também. A gente consegue ver que o tecido, né, ele predomina, mas que tem alguma coisa diferente ali também. Falando um pouquinho de assimetria, que é outro achado, vai ser uma área de tecido com densidade fibromuscular visível somente em uma incidência mamográfica. Então, a gente vai comparar um lado esquerdo com o lado direito e vai ter essa área em que a densidade vai estar alterada. Então, a gente consegue descrever como uma assimetria. Tanto, isso vai implicar, né, no laudo mamográfico, também na conduta. Muitas das vezes vai precisar de uma imagem adicional para poder esclarecer se aquilo é algo suspeito ou não. Aí, existe alguns tipos de assimetria, que são elas que eu vou falar agora também, que é a assimetria global. A assimetria global ela vai ser avaliada em relação à área correspondente na mama contralateral, e ela vai representar um grande volume de tecido de densidade fibroglandular em relação a uma porção significativa da mama. Então, como o próprio nome já diz, global, essa assimetria vai ser visível em grande parte do parênquima mamário. A assimetria focal, que também dá para ver nessa imagem, que a gente compara sempre um lado com o outro. Então, direito com esquerdo, você consegue ver que tem uma densidade que está alterada, que desse lado aqui não apresenta. Assim como nessa imagem também, desse lado não se apresenta, e é de grande volume. A assimetria focal, ela vai ser avaliada em relação ao sítio correspondente também da mama contralateral, e ela vai representar um volume relativamente pequeno de um tecido de densidade fibroglandular, em relação à porção confinada da mama. Então, na global, eu esqueci de falar também que ela vai aparecer em mais de um quadrante. Na focal, a gente consegue ver essa assimetria, a gente consegue ver essa diferença de densidade do tecido mamário, porém, ela é confinada, ela vai estar em menos que um quadrante. Então, você consegue ver aqui nessa imagem que a gente que apresenta, né, uma simetria, mas que essa simetria ela está focalizada. Ela não tem aquela distribuição de grande volume como na anterior, assim como aqui também. E a gente sempre avalia um lado com o outro, né, o direito com o esquerdo. E a assimetria em desenvolvimento, que é uma nova assimetria, maior ou mais evidente quando comparada a um exame anterior. O ponto-chave dessa questão, né, da assimetria em desenvolvimento, principalmente na descrição também, é que 15% dessas novas assimetrias, elas tendem a ser malignas. Então, a gente consegue aqui comparar, essa aqui é um exame anterior e esse é um exame atual. A gente consegue ver tanto que está de forma mais evidente, está mais evidente, como apareceram também novas assimetrias. Bom, falando agora de outro achado da mamografia, que é o linfonodo intramamário. Eles vão se apresentar, né, como nódulos circunscritos, reniformes, e eles vão conter gordura hilar. Então, eles vão ter um hilozinho característico, e outra coisa também que é característico é a localização. Ele tende a estar sempre perto de vasos distribuídos no parênquima mamário. Falando agora um pouquinho também de outro achado, que são as lesões de pele. Essa lesão, ela vai se projetar, né, sobre a mama e pode ser confundido com uma lesão intramamária. Então, tem algo na pele que pode ser confundido e é importante também descrever. O ducto único dilatado, que é uma estrutura tubular ou ramificada, que provavelmente representa um ducto dilatado ou aumentado. Na descrição agora do novo BIRADS também, eu vi que
O ducto único dilatado, ele é uma condição rara, assim, de você só encontrar ele. Então, quando você encontra, você deve valorizar, mas deve valorizar principalmente quando a paciente apresentar queixa clínica, quando você conseguir associar ele de alguma maneira. Porque ele, usado de forma isolada, já existe hoje novos estudos, e que é inclusive isso que vai ter no BIRADS novo, que só ele isolado não precisa mais ter aquele cuidado maior, mas de toda forma, se você achar alguma outra coisa associada, ou você conseguir correlacionar com clínica, você deve valorizar. Mas ele sozinho é uma condição rara. Agora, dos achados associados, né? Que é a retração de pele. Aqui nessa imagem a gente consegue ver, né? Que tem uma linha dupla da pele que vai identificar justamente essa retração. E vai aparecer nessa imagem também, a gente consegue, né, diante do que está sendo discutido, dizer que tem um nódulo também irregular de alta densidade. Bom, outro achado associado é a retração do mamilo, que a papila, no caso, ela vai se apresentar de forma retraída. Ela vai ser, assim, na imagem vai ser visualizado dessa forma aqui, como eu estou mostrando. Outro achado associado é o espessamento da pele, que pode ser focal ou pode ser também difuso, e vai ter uma espessura maior que 2 milímetros. Esse espessamento da pele é importante também correlacionar com os achados clínicos. Muitas das vezes, aqui também, né, mostra. Muitas das vezes a paciente, né, ela já foi abordada cirurgicamente, ou ela no tratamento usou radioterapia e costuma ter esse espessamento da pele também. Assim como o espessamento trabecular, que são o espessamento dos septos fibrosos da mama, como mostra aqui na imagem também. Outro achado associado é essa adenopatia axilar, que é a presença de 2 linfonodos axilares adjacentes, densos e aumentados, como estou mostrando aqui na imagem também. Bom, falando agora um pouquinho da localização da pele, porque a gente vai olhar o exame, vai seguir nessa linha aí de achados, em busca desses achados, e vai precisar localizar. E a gente vai precisar, né, estar atento a 4 pontos, basicamente, que é essa questão da lateralidade, de medial e lateral, a questão do quadrante, né, da divisão dos quadrantes, que na mama a gente consegue também, a gente ver muito, principalmente na ultrassom, mas na mamografia também se acaba vendo a questão de correlacionar com o relógio, né, do 12, 3, 6 e 9. E aí você consegue ver o ponteiro do relógio, como mostra nessa figura, e aí você também consegue localizar, você consegue descrever. A profundidade da mama, né, que nessas imagens aqui a gente também consegue ver, que é dividir a mama basicamente em 3 terços, né, terço anterior, terço médio e o terço posterior. A questão da distância da papila, a gente também consegue correlacionar com a ultrassom. A gente vai pegar a distância, né, que está descrita, ou então quando você achar um nódulo também, e você vai fazer a distância para a papila, até para localizar de alguma outra forma. E a questão do quadrante, a gente divide, né, em quadrante superior e quadrante inferior. Aí, nos quadrantes superiores, existe o quadrante superior lateral e o medial, assim como inferior também, se apresenta de forma medial e lateral. Aí, falando agora um pouquinho da estruturação do laudo, né? Primeiro, sempre a gente vai colocar a indicação do exame, né? Porque aquele exame está sendo feito, se é rastreio, se é histórico familiar, se é histórico pessoal, se é segmento. E também vai colocar, outra coisa importante, é a técnica que foi feito o exame. Como eu falei lá na frente, né? Da crânio-caudal, das incidências. Então, a mamografia foi feita e tem tantas películas, documentado em tantas películas e as incidências, né? Crânio se tem, né? Todas as incidências e se tem todas as mamas, né? A mama direita e a mama esquerda. O 2 eu coloquei como descrição sucinta da composição da mama, que é o que eu vai acabar falando depois também, mas é para a gente descrever qual é como é que a mama se apresenta, né? Se ela tem mais tecido adiposo, se ela tem mais tecido fibroglandular, e aí tudo isso vai ser importante porque vai interferir, né, na qualidade do exame, né, da mamografia.
A descrição objetiva, né, dos achados importantes. É sempre bom também comparar com os exames anteriores, porque a gente consegue ver se tem algum achado que é novo, se já tem algum achado que está em acompanhamento, se tem alguma coisa que você deve valorizar mais que outras, e por aí vai. A avaliação e a conduta e a recomendação. No BIRADS novo também, ele agora vai alertar que, quando possível, deve incluir a patologia e sempre, na mama, vai aprender que a gente deve gerenciar pelo achado mais suspeito. Bom, falando agora um pouquinho da composição da mama, basicamente vão ser 4 tipos, e o primeiro delas é uma mama predominantemente adiposa. A gente consegue ver aqui que o tecido adiposo ele consegue se sobressair sobre a questão do parênquima mamário. As mamas com densidades fibroglandulares esparsas, a gente consegue ver que o tecido adiposo já não é a prevalência, e a gente consegue ver essa densidade fibroglandular, só que ela se apresenta de forma esparsa na mama. As mamas heterogeneamente densas, elas podem, né, tendem a ocultar nódulos, então isso é importante também na descrição e até no achado, eventual achado e na conduta também, né, de você conseguir escrever lá na mamografia. E as mamas heterogeneamente densas, que são essas que apresentam, né, essa heterogeneidade de densidade com o parênquima mamário também. E as extremamente densa, em que o tecido, né, adiposo, ele ficou margeado por essa questão do parênquima. Bom, agora falando do BIRADS como um todo, das categorias, o BIRADS 0 vai ser a mamografia, né, foi incompleta, ela vai requerer uma avaliação adicional por algum outro exame de imagem. A categoria 1 vai ser um BIRADS negativo, em que não se foi achado nada suspeito e também nada benigno, uma mama que teve um resultado negativo. A categoria 2, né, o BIRADS 2, ela vai abranger os achados benignos. A categoria 3 vão ser achados provavelmente benignos. A categoria 4 vão ser achados suspeitos de malignidade e se consegue, né, ramificar ele na porcentagem dessa suspeita. A categoria 5 vai ser achados que são altamente sugestivos de malignidade, e a categoria 6 vai ser malignidade comprovada por biópsia. E as recomendações, né, do BIRADS. O BIRADS 0 vai precisar, né, de um complemento do estudo. Muitas das vezes pode ser uma ultrassom, uma nova mamografia com a compressão, por exemplo. O BIRADS 1, ele vai seguir a rotina, e o rastreio da mamografia vai ser indicado a partir da necessidade, como eu falei, que no geral é a partir dos 40 anos, de forma não individualizada. O BIRADS 2, ele vai seguir o de rotina para a faixa etária e para o risco que a paciente manifeste. O BIRADS 3, ele vai, né, sugerir que recomendar que tenha um segmento de curto prazo, muitas das vezes 6 meses, ou um acompanhamento periódico, com 12 meses, e o BIRADS 3 representa menor que 2% de malignidade, mas você deve seguir na investigação. O BIRADS 4 vai ter que ter um diagnóstico tecidual, o 5 também, e o 6 vai ser uma excisão cirúrgica quando clinicamente apropriado. Esse BIRADS 6 também enquadra pacientes que têm diagnóstico de câncer de mama, mas que não foi abordado cirurgicamente. E aí, basicamente, foi isso. Essas foram as referências que eu utilizei para a apresentação da aula. E é isso. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que alguém queira complementar, fiquem à vontade. Foi muito boa, parabéns, Paloma. A gente fez essa introdução, né? Eu acho que é sempre válido a gente começar do começo na mama, né? Porque a teoria é muito tranquila, né? São poucas coisas, mas a prática, que uma Paloma falou, eu tô com muita dúvida aqui, doutora. Eu falei, é assim mesmo, tenha calma, que vai dar certo, né? Mas eu queria também falar que o Felipe conseguiu entrar. Eu acho que ele poderia abrir a câmera, se ele ainda estiver aí. Eu acho que deu certo. Conseguiu, acho que tá me vendo aí. Pessoal.
também Deu é certo. radiologista e também já fez a formação dele na mama, né, do INRAD, lá em São Paulo, da USP. Também faz parte do nosso time para ensinar aí vocês. E aí, Felipe, quer comentar alguma coisa? Gostou da aula? Oi, Paloma. Parabéns aí pela aula, excelente, viu? Muito bem resumido. Eu sei o quanto é difícil você resumir uma aula aí 30 minutos, o Birrades quase todo, né? Então, assim, Oi. parabéns. Tentou fazer um milagre, mas deu tudo certo, foi ótima a sua aula. Queria dar destaque aí para principalmente essas lesões a gente vai acabando aprendendo com o tempo, né? São realmente muito difíceis. Tem que ter experiência, tem que ter visto várias mamografias para você se habituar. Sempre vão rolar muitas dúvidas, né? Marília, Deise aí, que já está não sei quanto tempo aí, sempre rola aquela dúvida dessas lesões, né? Então, aparecem muitas coisas muito difíceis. E dando destaque, falar um pouquinho só da distorção arquitetural, lembrando que talvez um pé no calo aí de nós, radiologistas da mama, né? Sempre uma lesão muito difícil de ver. E para dar destaque, que sempre considera ver a distorção arquitetural em duas incidências, tá? Médio lateral oblíqua e crânio-caudal, elas têm que estar presentes nas duas. E lembrando que se você vir, suspeitou de uma distorção, lembrar sempre aí de fazer complementação, tá? Não dê uma distorção antes de você complementar, né? Fazer aí magnificação e compressão para ter 100% de certeza que isso aí é uma distorção arquitetural. Lembrando que a tomossíntese também ajudaria bastante a gente desmistificar aí a distorção, né? E que é uma gama de lesões que podem causar essa distorção, né? Desde do que está invasivo até nessas lesões esclerosantes complexas, né? A cicatriz radiada. Então a gente tem que estar de olho nessas aí que realmente são lesões importantes para a gente ficar sempre atento, né? Ótimo, ótima colocação, Felipe. E a Marília também tem uma experiência muito boa nas calcificações, né, Marília? Foi a tua tese de doutorado? Oi, desculpa. Bem, né? Então, é a área E sobre as que eu calcificações, adoro. Maria, tem alguma coisa assim que tu... Então, eu acho que o que eu concordo com o Felipe, que é assim, é bom a gente saber a teoria, mas ver as lesões e conseguir realmente identificar é olhando muitas mamografias. Então, às vezes a pilha fica até entediante, né? Porque a gente vê vários casos normais, para daí aparecer um que vai fixar aquele seu conhecimento em alguma coisa. Então, por exemplo, a calcificação. A calcificação vascular, aparentemente é tão fácil, né? Uma coisa que a gente, olhou, tirou de letra, Birrades 2. Só que às vezes elas são muito tênues, aquelas calcificações de Monkberg ali na íntima do vaso, e a gente às vezes fica em dúvida se é uma calcificação pleomorfa ou se já é um início, é uma calcificação vascular incipiente e tal. Então, tudo isso realmente é o tempo que vai fazendo ter essa segurança de você afirmar que é uma coisa ou outra, né? E para calcificação, o importante é observar a morfologia, a distribuição, e a gente vai treinar bastante isso nos laudos, né? Mas parabéns, Paloma, a aula foi super abrangente, acho que foi realmente muito boa. Eu acho que deu a 1 hora da reunião para a Deise, né? Acho que talvez por isso que ela saiu, que tenha caído ali, Porque ela não? entrou antes, né? Não, ela Talvez. chegou aqui. A internet É, dela caiu. a internet Ah, caiu. é? Sim. Pronto. Lembrando também das assimetrias, não na só, mas principalmente a focal, né? Que a gente fala que é uma área de parênquima diferente, né? Uma área de parênquima a mais na mama, né? Sempre lembrar que a assimetria focal, ela tem que aparecer nas duas incidências. Se ela aparecer só uma, isso aí provavelmente ou é uma sobreposição de parênquima, a gente daria uma assimetria pura, né? Que aí basicamente não é nada, a gente não fala nada no laudo. Então, a simetria focal também pode ser uns indícios de a gente achar um subtipo de lesão, que é um pé no calo para a gente também, que são os lobulares, né? Os lobulares invasivos, os temidos lobulares, que muitas vezes aparecem como uma mamografia normal, né? E aí você faz evolutivamente, né? Se tem uma simetria, aparece uma simetria focal, e aí essa simetria focal acaba evoluindo, virando uma simetria em evolução. Então, essa área que parecia um parênquima normal, ela acaba sendo um lobular. Então, é interessante sempre estar de atenção a essas assimetrias, que elas são muito importantes. E como foi bem falado pela Paloma.
Bem, arrasou, né, Paula? Obrigada. Então é Ô, isso, pessoal. Paloma, Oi. coloca aí no slide da localização da lesão, é uma das últimas, localização da lesão. Aqui. Aqui. Eu tenho uma dúvida que é boba, mas eu acho que eu gostaria de saber, eu acho que os R1s também. Na crânio-caudal, eu entendi o terço anterior, médio posterior, mas a médio lateral, para mim, eu sempre classificava em anterior, médio posterior, obliquando mais essa linha, entendeu? Na médio lateral. Não, na prática também, assim, os preceptores podem falar, mas aqui é de uma forma didática para você conseguir perceber, sabe, como tá. Porque você sempre, pelo que os preceptores me falaram também, é pela linha do mamilo, você tende mesmo a fazer oblíqua mesmo, Carol. Mas aí, como a doutora tá aqui... Eu laudo desse jeito que a Carol tá falando. É porque aqui, Carol, eu entendi, a imagem realmente é difícil você achar a imagem que fica, a imagem né? Tá dizendo como se fosse a linha reta, né? Se você olhar, mas é porque essa mama aqui da imagem, deixa eu mostrar, você vê que realmente ela tá como se estivesse certinha, né? Então tá se considerando o mamilo retinho. Mas realmente, na prática, o que eu vejo dos preceptores é isso mesmo, você tende a colocar o oblíquo. Porque eu disse, meu Deus, eu laudava é a imagem. Mas aí, o Felipe e a Marília também laudam assim, né, Felipe? Porque no Sim. perfil, se fosse a imagem do perfil, estaria certo, assim, ficar reto, mas como não é médio, tem angulação, né, da mamografia. Então, o médio lateral, realmente, a gente isso, você sempre tende obliquando, né, essa linha, né? Como é uma imagem didática, aí é ruim de você achar ela de forma oblíqua. Aí é só mais para sintetizar, mas é bom até você colocar. Quando eu estava olhando o slide, eu realmente tentei achar a imagem, mas não achei isso, não. Mas é isso que você falou, Carol. Tá bom. É porque, Carol, essa imagem daí é a imagem do próprio Virades mesmo, né, do Atlas. Mas se utiliza realmente a mesma angulação do peitoral maior. Aí ele fica no médio lateral oblíquo, entendeu? Não, eu disse, meu Deus, eu prolaudei errado os 3 anos e nunca ninguém percebeu. Não, tranquilo. Mas boa colocação. Parabéns, Paulo, pela aula, aproveitando aí a oportunidade. Obrigada, cara. E posso acrescentar uma coisinha só que eu lembrei? Claro. Da parte do ducto único dilatado, que diz que valoriza de acordo com a clínica, né? Em geral, a clínica é de descarga papilar, né? Cadê? Aí é importante a gente saber se é uma descarga papilar espontânea provocada e procurar saber a cor do líquido e tal. Mas aqui, porque fala que o ducto único dilatado, a gente acaba valorizando o achado de acordo se a paciente tem queixa ou não, né? A queixa, em geral, é de descarga papilar, era só isso. No caso, Marília, uma dúvida prática. Virades, até a expressão sugeriu o Virades 4, né? Mas alguma vez tu botou isso, eu acho que eu nunca coloquei verdadeiramente esse Virades 4. Não, então, eu também não, eu sugiro ultrassom, porque o ultrassom está tão bom para avaliar ducto, né? Exatamente. Então, a gente vê lá se tiver o ducto com conteúdo anecogênico, Virades 2, se for um conteúdo hipoecogênico líquido espesso, sem vascularização, Virades 2 também. Agora, se tiver um conteúdo hipoecogênico que sugira um pólipo, aí a gente dá um B4 e faz a biópsia pelo ultrassom, que seria a mamotomia, né, Deise? É exatamente isso, porque hoje você considera o que a doutora Deise falou, pelo Virades, e vai ter essa alteração de que eles já não vão dar essa caracterização. Por isso que eu falei de associar com a questão clínica. Porque aí você vai ser direcionado para a melhor conduta, né? Não classificar a paciente com Virades 4 de cara só por ele, só pelo achado. Que é um achado raro, só ele, né? É isso, pessoal. Boa tarde para todo mundo e obrigada. Obrigada, gente.